Oi, gente, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu tô trazendo aqui pra vocês o meu bolo de casamento, tá? Eu vou mostrar pra vocês o recheio, a montagem, a decoração, tudo certinho, tá? Então aqui eu tenho meio quilo de cupuaçu e eu fui colocando a quantidade de açúcar que eu achei necessário, tá? Porque eu queria esse cupuaçu mais azedinho, porque vai ser o cupuaçu e um brigadeiro branco, tá? O brigadeiro por si ele já é doce, né? Então eu já queria uma coisa assim mais azedinha para poder ter essa diferença mesmo de sabores e de textura, tá? Então eu não vou falar a quantidade de açúcar que eu coloquei porque vai ser a gosto para você também. Se de repente você quer aí um doce de cupuaçu mais doce, você vai colocar mais açúcar, tá? E se você quiser ele mais azedinho, você vai colocar menos açúcar. Você colocou tudo na panela, vai começar a mexer, ele começou a ferver, você dá uma experimentada, tá? Ah, tá muito azedo, eu quero mais doce. Aí você acrescenta o seu açúcar, tá? Ah, não, tá azedo do jeitinho que eu quero, aí não precisa mais colocar açúcar. Porque é muito a gosto, recheio, assim, de fruta, fica muito a gosto mesmo da pessoa, né? Então aqui eu fiquei mexendo esse recheio por volta aí de uns 10, 15 minutos, tá? Até ele ficar no ponto mesmo que eu queria, que é esse ponto aqui, é um ponto de geleia, tá? Aqui a gente chama de doce, mas ele fica nesse ponto de geleia, que você pode comer com qualquer coisa. Você pode colocar no pão, na bolacha, você pode fazer, né? Usar ele da forma que você quiser. Rechear um bombom, tá bom? Aqui eu tô colocando no meu copo o meu brigadeiro, tá? Que eu fiz. Eu usei duas receitas, que foram dois de leite condensado e dois cremes de leite. Eu tô colocando aqui nesse saco de confeitar para mim poder, né, colocar no bolo, que vai ser mais fácil para mim fazer isso. Inclusive, ele tá bem quente aqui no saco de confeitar. Aqui eu peguei esses saquinhos que a gente pega para congelar alimentos, né? E forrei aqui minha forma. Esse meu bolo, ele tava congelado. Eu já tinha feito ele algum tempo atrás, né? Acho que já tinha aí uma semana que eu tinha feito e coloquei para congelar nesses mesmos saquinhos aqui transparente. E, gente, pensa numa massa que tava super macia, fofinha, muito, muito saborosa mesmo essa massa. Aqui eu tô molhando meu bolo, né? Com leite. Molhei bastante para deixar esse bolo bem molhadinho, porque eu tô fazendo ele em um dia e vou decorar ele no outro dia. Então, ele vai ter um descanso bem bom. E aqui eu tô acrescentando já o meu recheio. No saco de confeitar, fica muito bom pra gente colocar o recheio, tá? E não tem problema também você rechear o seu bolo, o recheio estando quente, tá? Você pode aí, de repente, se você desenforma teu bolo quente, tem o teu recheio quente, você pode montar esse bolo dessa forma, tá? Eu já montei e não tive nenhum problema. A não ser que você queira montar e deixar congelado por muitos dias, eu não sei, né? Se de repente vai acontecer algum problema, porque eu nunca fiz dessa forma. Eu já fiz ele tudo quentinho em um dia e entreguei no outro dia para o cliente consumir esse bolo completamente. Então, deu tudo certo, foi tudo bem certinho. Aqui, vocês viram, eu coloquei o recheio. Eu fiz tipo uma barreirinha de contenção com a colher, sabe? Deixei assim um pouquinho do recheio de brigadeiro branco um pouco mais alto nas bordas para me colocar o cupuaçu e ele não ter risco de vazar. Só que meu cupuaçu, ele ficou assim tão firminho também que, né, aqui a partir dessa camada eu não precisei mais fazer isso, tá bom? Aí eu molhei bastante. E aqui simplesmente eu vou colocar o recheio, vou espalhar e vou colocar o meu doce de cupuaçu por cima mesmo, sem fazer barreira nenhuma, porque eu percebi que meu doce, ele tá bem consistente. E aqui ele tá quente, né? Então, a partir do momento em que ele esfriar, ele vai ficar mais consistente ainda. Então, não tinha necessidade da barreira de contenção, mas você tem que aí saber, né? Observar o que você está usando, a forma que ficou, tudo mais, para você fazer realmente como tem que ser feito. Se você vê que não ficou assim tão firminho o teu recheio, pode ser qualquer outro tipo de recheio, tá? Você faz uma barreira de contenção com chantilly, ou então com brigadeiro bem firme, né? Que vai dar tudo certo. Aqui eu tô finalizando esse bolo. Esse bolo aqui é um bolo de 15 centímetros de diâmetro, tá? E em cima dele vai ser um bolo de 10 centímetros. E eu vou fazer a mesma coisa. O processo que eu fiz aqui, eu fiz no bolo de 10 centímetros. Aqui já é um outro dia, né? Como vocês podem ver.
eu vou começar a decorar esse bolo. Vai ser um bolo bem simples, tá bom? Um bolo bem delicado mesmo, é somente pra gente poder bater as nossas fotos, tá? Porque assim, a gente tinha se planejado em fazer uma festinha, né? Uma comemoração pequena para alguns amigos, só que aconteceram algumas situações, então nós resolvemos fazer somente uma mesinha bem simples para a gente poder bater foto e ter essa recordação. E foi maravilhoso, gente, foi muito, ficou assim muito bonito, ficou muito perfeito, do jeito que o Senhor quis, né? Porque se fosse a nossa vontade, a gente tinha feito festa. Mas a gente, né, fez assim e foi bem bacana. Então aqui vocês estão vendo, né? Eu não quis colocar nenhum tipo de corante. E eu tô acrescentando somente o meu chantilly bem hidratadinho. Aqui eu hidratei meu chantilly com creme de leite. Geralmente eu vou hidratando meu chantilly com o que eu tenho em casa. Às vezes eu hidrato meu chantilly com leite condensado, com água gelada, né, com o próprio chantilly. Então depende muito do que eu tenho em casa, já aberto, né, no caso. E aí é colocando, né, devagarinho, de pouquinho em pouquinho, até esse chantilly ficar hidratado. Qualquer momento desse que eu estiver hidratando aqui com essas coisas, eu volto aqui e mostro pra vocês. Aqui eu tô fazendo a sustentação do meu bolo. Esse bolo, ele precisa, sim, desses caninhos para poder sustentar o bolinho de cima. É um bolo pequeno, ele não vai ser transportado, vai sair só aqui da minha geladeira e ir pro meu buffet. Então, né, mas ele precisa tá tudo certinho para não ter nenhum tipo de problema. Aqui eu tinha esse brilho, né, e resolvi colocar, porque até então o bolo ia ficar assim, branquinho, com essa textura aí de espátula, e ia ser isso, né, tanto um quanto o outro. Aí aqui tava dando uma olhadinha, achei esse brilho aqui, é um dourado, e resolvi colocar. Tô colocando assim, vocês estão vendo que tem algumas falhas, porque eu imaginei que não fosse dar o brilho, né? Porque era só um pouco realmente. Então, fui colocando assim espaçadamente pra, né, pra ver se ia dar para concluir tudo, tanto de cima quanto de baixo. E aqui o bolo de cima, né, que é um bolo de 10 centímetros de diâmetro, todos eles ficaram aqui com 14 de altura, tanto de baixo quanto de cima, tá bom? E eu não lembro se eu já disse para vocês, mas esse bolinho aqui é um bolo de 15 centímetros de diâmetro por 14 de altura, tá? Aqui eu tô fazendo já, né, colocando o bolinho em cima. E aqui eu fiz aquele guindarte caseiro. Já tem um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês como é que eu faço, tudo certinho, tá bom? E aí, né, eu coloquei o meu guindar, coloquei o meu bolo, tudo certinho. E vocês perceberam também que já tem até brilho, né, no de cima. Pois é, o brilho, graças a Deus, deu. E ficou super fofinho, ficou super legal. Essas flores também eu já tinha aqui em casa, então eu ia usar flores de papel, só que depois eu resolvi usar essas flores porque ia combinar com um todo, né? A moça me emprestou algumas flores para mim decorar, a menina me emprestou também uma cortina com LED, então ia, né, formar um conjunto, como ficou aqui. Então, eu higienizei bem essas flores, tá bom? Coloquei na ponta dela aí papel alumínio para não entrar em contato com o bolo e ficou assim, gente. Ficou linda a minha mesa, né? Ficou bem legal. Esses docinhos eu mostrei no vídeo anterior para vocês, tá bom? Mas aqui eu vou mostrar um pouquinho mais. Aqui são os brigadeiros, tá bom? Todos os doces que estão aqui nessa mesa são brigadeiros. E eu só fiz, né, passar granulados diferentes. Aqui do ladinho é um bolo que eu recheei com esse mesmo recheio que tá aqui em cima, que é doce de leite. E aqui também é um bolinho que eu cortei em quadradinho e coloquei umas pitangas para poder ficar, né, diferente, uma coisinha diferente. Aqui mais brigadeiros com granulado e aqui brigadeiro com coco, né? Essas aqui são as flores que eu falei para vocês que a moça me emprestou. E por fim, o bolo. Ficou assim bem, sabe, do jeito que realmente eu queria, bem delicado, bem simples. Ficou muito lindo, realmente. Combinou, ornou com tudo que tava aqui. E esse topo, eu já tinha comprado esse topo algum tempo atrás, né? E agora eu tive a oportunidade de usar o topinho do casal. Eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Eu fiz com muito carinho,
tá bom? Você que ainda não é inscrito aqui no canal, eu te convido a se inscrever, deixa um like, tá? E aqui vocês vão ficar com o corte do bolo, como ficou o recheio por dentro. Então, é isso. Um grande beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! You know just what you do to me. Play my emotions like a pair of puppet strings.